Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Hoje vamos debruçar-nos sobre um tema que gera muita confusão e equívocos. Qual é a diferença entre ser-se egocêntrico, narcisista, egoísta ou autêntico? O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo a mais um episódio do teu podcast favorito. Já conheces o meu livro Além Personalidade, o Poder Transformador do Enneagrama? Desvenda os segredos da tua personalidade com a sabedoria evolutiva dos Enneagramas. Este manual não é apenas um livro, é um espelho da alma humana que reflete as nuances dos 9 tipos de personalidade, cada um com as suas paixões, medos e desejos. Este manual é mais do que um guia, é um companheiro para toda a vida que ilumina o caminho para uma existência mais consciente, mais plena. No fundo, trazer-te um plano para tu viveres em pleno. Podes encontrar Além Personalidade, o Poder Transformador do Enneagrama, escrito por mim, Mário Portela, em todas as lojas da Amazon. E assim é um facto que não rara vez se confunde na nossa sociedade o conceito de egocentrismo, narcisismo, egoísmo ou autocentrismo. Este último, inventado por mim, porque na verdade é falar-se de estar centrado em si mesmo, o chamado eu autêntico. Hoje quero dissecar contigo este assunto com a habitual dose de perspicácia psicológica, ironia mordaz e algumas dicas práticas para que possas identificar em que nuance destas várias ideias conceptuais tu te encontras. Caros ouvintes do Quem Cala Consente, é crucial clarificar os conceitos de egocentrismo, narcisismo, egoísmo e autocentramento saudável. Estes termos são frequentemente usados de forma indiscriminada, como se fossem sinónimos. E isto gera imensa confusão. Não só gera imensa confusão, como pode levar muitos a evitar centrarem-se em si mesmo por acharem que de alguma forma estão a ser egocêntricos, narcísicos ou egoístas. Na verdade, cada um destes conceitos refere-se a posturas bastante distintas perante o eu e perante os outros. O egocentrismo e o narcisismo estão de facto intimamente ligados e caracterizam-se por uma preocupação excessiva e exclusiva com o próprio ego. Para os egocêntricos, para os narcisistas, o mundo gira à volta deles. O mundo gira à volta dos seus desejos, das suas opiniões, das suas necessidades. Tudo e todos existem para os servir de alguma forma, para os validar, pelo menos, e engrandecer em grande parte. São os influencers desta vida, são aqueles que hoje estão de tal forma iludidos pelo efêmero poder das redes sociais que se centram em likes, em seguidores, como se fosse, antigamente, existir perante um espelho. Esta postura revela uma profunda insegurança disfarçada de grandiosidade ou de superioridade. No fundo, egocêntricos e narcisistas estão desesperadamente dependentes da admiração e da aprovação alheia para sustentar uma autoimagem que, na verdade, é frágil e está só a ser insuflada. É por isso que estão constantemente à procura de validação, a exigir privilégios, a monopolizar as atenções, seja através de mais uma foto no Instagram, seja através de mais um curso autoproclamado como a solução para os problemas todos, seja através da manipulação da informação que chega aos outros. Egocêntrico, selfie no espelho, mais um filtro a aplicar. Sou o mais belo, ninguém me pode igualar. Likes são oxigênio, followers são poder. Meu ego é um gênio, quem me pode vencer? Ai, 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 ai,
verdade, o que lhes falta é uma verdadeira empatia e consideração por estes outros. As outras pessoas são vistas como meros instrumentos para alimentar o seu ego faminto e não são como se fossem seres humanos com um valor real. Para muitos egocêntricos ou narcísicos, as outras pessoas representam likes, dinheiro, validações. Egocêntricos e narcisistas têm grande dificuldade em se colocar no lugar do outro, em comprometer-se, em dar sem esperarem nada em troca. É comum confundir-se esta postura com autoconfiança ou assertividade saudável. Afinal, egocêntricos e especialmente os narcisistas costumam ter uma fachada muito segura de si e por vezes até arrogante. Mas, ouvinte do Quem Cala Consente, não te deixes enganar. A verdadeira confiança não precisa de se impor à custa dos outros. Ela emana naturalmente de um senso de valor próprio que não depende da validação externa constante. Obviamente, todos nós, tu que me ouves e qualquer outra pessoa, necessita de validação no dia-a-dia. Qualquer um de nós gosta de uma opinião construtiva sobre os processos da vida. Mas viver dessa validação, normalmente, pode atingir estados quase patológicos que roçam ou são egocentrismo e narcisismo. Não vejo além do meu nariz, que ilusão, é egocêntrico. Não vejo o que me faz feliz, que confusão, é egocêntrico. Mas depois há o egoísmo. E o egoísmo, apesar de relacionado com as anteriores, tem uma nuance ligeiramente diferente. Enquanto os egocêntricos e os narcisistas estão focados em engrandecer o ego, os egoístas estão obcecados em satisfazer os seus desejos e necessidades imediatas, em grande parte de natureza material. O egoísta deixa de ser um ser humano e passa a ser um ter humano, mesmo que isso prejudique os outros. O egoísmo extremo leva as pessoas a passarem por cima de tudo, a passarem por cima de todos, para obterem aquilo que querem, para chegarem ao estatuto que ambicionam. Egoístas crónicos são incapazes de adiar a sua gratificação pessoal em prol de um bem maior ou de um benefício alheio. Egoístas estão sempre a pôr-se em primeiro lugar, mesmo quando isso magoa ou sobrecarrega qualquer pessoa que esteja à sua volta. Por outro lado, é importante não confundir egoísmo com autocuidado e autopreservação saudável. Todos nós temos necessidades e desejos válidos que precisamos honrar para sermos física e psicologicamente sãos. E isso não nos torna egoístas. Cuidar de nós não é ser egoísta. É ser responsável pelo nosso bem-estar para poder estar bem e disponível para os outros. Criar a tal melhor versão de nós, caminhar para o tal plano para viveres em pleno, vai libertar-te para poderes estar disponível para o teu mundo. E isso não é egoísmo. O problema surge quando pendemos demasiado para um dos extremos, o egoísmo desmedido ou o altruísmo patológico, que é, na verdade, a anulação completa de si em prol dos outros. O desafio é encontrar um equilíbrio dinâmico em que cuidamos das nossas necessidades, dos nossos desejos legítimos, mas também temos em conta o impacto das nossas ações em todos que nos rodeiam. Ao encontrar este equilíbrio, ao criar esta balança, estamos a sair do caminho do egoísmo e a entrar no caminho de autocentrar em ti. Portanto, é aqui que entra o conceito de autocentramento saudável. Na verdade, não é um conceito que possui uma palavra exata, e isso também ajuda à confusão. E por isso, muitas vezes, quem faz este trabalho de conscientemente equilibrar, centrar-se em si e produzir uma melhor versão, pode facilmente ser apelidado de egoísta, de egocêntrico ou de narcisista. Mas estar em autocentramento saudável é radicalmente diferente de egocentrismo, narcisismo ou egoísmo. Estar verdadeiramente centrado em si é conhecer-se a fundo, honrar a sua essência, expressar os seus dons únicos.
É até desenvolver uma autoestima robusta que não depende da validação externa, mas sim de um senso inabalável do próprio valor intrínseco. Pessoas autocentradas, que o consigam fazer de forma saudável, não precisam de se engrandecer às custas de ninguém. A sua confiança vem de dentro e permite-lhes relacionar-se com os outros de igual para igual. São capazes de empatia genuína porque estão seguras de si e não veem os outros como ameaças ou ferramentas para serem usadas. Por isso, ouvintes do Quem Cala Consente, não caiam no equívoco de achar que para se valorizarem têm de ser egocêntricos, narcisistas ou egoístas. Ou então, o contrário, acharem que ao fazerem algo por vós, estão a ser uns egoístas de primeira. Achar alguma destas coisas é possuir um ego frágil a gritar bem alto para abafar a insegurança. A verdadeira valorização de si mesmo é um sussurro constante, um sussurro consciente que vem de dentro, que vem da alma. Uma certeza serena de que somos dignos sem precisarmos competir ou diminuir, seja quem for. Aprendam a distinguir a arrogância da autoestima, a preocupação exclusiva consigo da autorresponsabilização saudável. Questionem os mitos sobre o ego insuflado que a nossa cultura tanto promove. Será que aquela pessoa que parece tão confiante não estará afinal desesperada por validação? Será que posto em primeiro quer sempre dizer desrespeitar os outros? O episódio de hoje é exatamente para te levar a refletir sobre estas nuances, para tu conseguires aos poucos definir em que ponto estás e encontrar este equilíbrio delicado entre honrar-te a ti e considerar aqueles que te rodeiam. Porque no fim de contas é perfeitamente possível ser-se centrado sem se ser egocêntrico. Stories a toda hora, a minha vida é um show. Sou influencer agora, tudo o que faço é uau. Mas por dentro estou vazio, este ego é uma prisão. Preciso de me encontrar, libertar o coração. Ai, 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 ai. Não é uma mentira. Ai, 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 ai. É hora de mudar. O egoísmo míope. Mas ainda há aqui coisas que eu quero falar-te. Quero debruçar-me sobre aquilo que eu chamo um egoísmo míope. Aquilo que define verdadeiramente o egoísmo é a tendência para pôr sempre as próprias necessidades e desejos acima dos outros, custe o que custar. Afete quem afetar. O egoísta crónico está tão obcecado pela sua gratificação imediata que é incapaz de considerar o impacto das suas ações naqueles que o rodeiam. Este tipo de egoísmo extremo tem consequências nefastas a longo prazo para a pessoa e para o mundo dessa pessoa. Ao tratar constantemente os outros como meros peões no seu jogo pessoal, o egoísta acaba por afastar as pessoas e isolar-se. As suas relações tornam-se superficiais, interesseiras, baseadas na utilidade e na não utilidade. E isto define de imediato que o egoísta não se baseia na verdadeira conexão humana. Além disso, o egoísta cava o seu próprio fosso de ressentimento constantemente. Ele está ali a cavar a cada passo que dá ao recusar-se a cooperar e a comprometer-se, ao insistir sempre em sair por cima. Afunda-se na amargura quando as coisas inevitavelmente não correm à sua maneira. O egoísta é incapaz de apreciar a beleza da entreajuda, da reciprocidade, da bilateralidade humana. Mas atenção, o oposto de egoísmo não é o tal altruísmo patológico que falei anteriormente. Anular-se completamente pelos outros, ignorar as próprias necessidades legítimas, é tão desequilibrado e pouco saudável como o egoísmo desmedido. Quem se sacrifica constantemente pelos outros acaba exausto, drenado e ressente mais cedo ou mais tarde quem está a ajudar.
O segredo está em encontrar um equilíbrio dinâmico entre cuidar de si e cuidar dos outros. Como dizem nos aviões, tens de colocar primeiro a tua máscara de oxigênio para poderes genuinamente auxiliar os outros. Se não estiveres bem contigo, se as tuas necessidades básicas não estiverem atendidas, tu não terás energia, não terás clareza para ser solidário. É por isso que é tão crucial cultivar um autocentramento saudável. Não confundamos isto com o tal egocentrismo. Estar verdadeiramente centrado em si não é ter o ego hipertrofiado, sempre a exigir atenção e validação externa. Pelo contrário, é ter coragem, disciplina para olhar para dentro, conhecer-se a fundo, honrar a sua essência única. Alguém com um forte e saudável senso de si não precisa andar aos gritos a proclamar o seu próprio valor. A sua autoestima irradia naturalmente, não por se achar melhor do que os outros, mas por apreciar serenamente o seu próprio valor intrínseco. Não é preciso criar um póster onde nos demonstramos como super confiantes, como capazes da mais alta autoestima, porque isso, muitas vezes, é o primeiro sinal de insegurança. E no fundo isto tudo é a famosa diferença entre a arrogância e a confiança autêntica. Pensem, por exemplo, em figuras públicas que encarnam este autocentramento sereno. Como, por exemplo, um Dalai Lama. Independentemente de estar ou não ligado a uma corrente religiosa, esta figura exala uma presença estável, amorosa, sem qualquer vestígio de egomania ou narcisismo, que vai de imediato contrastar, por exemplo, com alguém como um Kanye West, cujas constantes demandas de adoração revelam uma enorme fragilidade egóica disfarçada de excesso de confiança. E fui buscar o Kanye West exatamente porque ele de certeza não me vai ouvir. Porque poderia ir buscar tantas personalidades aqui de Portugal que bailam nas televisões e se pavoneiam pelas redes sociais. Mas chega de exemplos. Como é que cada um de nós pode cultivar este autocentramento saudável no dia a dia? Ao longo do Quem Cala Consente, e este é o episódio 110, fui-te mostrando sempre caminhos para lá chegares. Dei-te imensas ferramentas de programação neurolinguística, ensinei-te autocompaixão e tu podes revisitar cada um destes episódios. Falei-te de autoimagem e dei-te ferramentas poderosas para lidares com isso. Uma dessas ferramentas é o uso consciente e funcional das afirmações positivas. E se não sabes o que quero dizer com isso, podes revisitar episódios anteriores. Outras técnicas incrivelmente eficazes são a ancoragem, o trabalho terapêutico com um terapeuta que vai auxiliar-te associando um estado interno desejado, como a confiança, por exemplo, a um estímulo específico. Também podes usar a visualização para gradualmente expandir o teu senso do que é possível para ti. Imagina-te com o máximo de detalhes sensoriais, a agir, a sentir-te da forma de um autocentrado saudável. Qual seria a postura corporal que terias, a expressão facial que apresentavas, o tom de voz que deverias usar? Mentaliza isso repetidamente e podes até utilizar aquele diário de pensamentos que nós já falamos tantas vezes antes, que é na verdade o teu diário de bordo nesta viagem para um plano para tu viveres em pleno. Já sabes que a jornada de cultivo de autocentramento saudável é profunda, longa e transformadora, mas exige comprometimento e prática diária, consciência. Não existem soluções rápidas e se te disserem que sim, estão a enganar-te. Mas esta viagem vale cada gota de suor, cada momento de desconforto ao enfrentar partes de nós que preferíamos ignorar. Porque a recompensa é a mais preciosa de todas. A capacidade de honrarmos o nosso ser único, sem precisarmos de diminuir ninguém neste processo. E isso, amigos do Quem Cala Consente, é o cerne da verdadeira autoestima, não uma arrogância vazia, não uma arrogância defensiva, sempre prestes a atacar os outros para se proteger, mas uma apreciação humilde e inequívoca do nosso valor intrínseco.
Mas percebe bem que quando te falo de humildade, não me refiro de todo a seres subserviente, a desvalorizar-te, a seres o capacho dos outros. Também esse conceito anda meio perdido na nossa sociedade. Seres inferior ou subserviente não é humildade, é humilhação. E costuma esconder uma passividade tóxica ou uma manipulação subtil. Não, a verdadeira humildade é uma força serena que emana de conhecer o nosso valor intrínseco, lado a lado com o valor de todos os outros. É a capacidade de honrarmos a nossa luz sem precisarmos ofuscar a luz dos outros. A humildade autêntica é estar tão seguro de ti que não te sentes ameaçado pelo brilho dos outros. E repara como isto é radicalmente diferente da arrogância, que no fundo é a enorme insegurança disfarçada de fanfarronice. O arrogante precisa constantemente de se vangloriar e pavonear, porque secretamente duvida do seu valor. Já o verdadeiramente humilde não precisa destas exibições egóicas, pois traz uma âncora interna de valor próprio inabalável. E que libertador que é isto! Meus amigos do Quem Cala Consente, imaginem andarem pela vida sem a necessidade constante de provar alguma coisa, de serem especiais, de terem sempre razão. É fácil de o fazer? Não! Eu pessoalmente também falho quando o tento. Mas é um passo de cada vez. A humildade permite-nos baixar as defesas, respirar fundo e acolher a vida em todas as suas cores e sabores. Neste estado de abertura e receptividade, o crescimento e a conexão humana profunda tornam-se tão mais fáceis e tão mais naturais. É tempo de despertar. O verdadeiro eu encontrar. Já vejo, ainda vai dar-te que lição ser autêntico. Já vejo a minha verdade, que emoção ser autêntico. Autêntico, 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 autêntico. Já vejo, ainda vai dar-te que lição ser autêntico. E não quero de todo que saias deste rumo que nós traçamos desde o início do episódio. A diferença entre estares autocentrado de forma equilibrada com todos os outros desequilíbrios que podemos apelidar de egoísmo, egocentrismo ou narcisismo. E agora que pensas, agora que ouves, em que nível tu te dirias que estás? Tu achas ainda que és egocêntrico se tentares primeiro pôr a máscara de oxigênio em ti? Achas que de alguma forma isso é um egoísmo? O truque, ouvintes do Quem Cala Consente, é caminhar para o caminho do meio. Está em acolher tanto elogios como críticas com equanimidade e discernimento. Está em viver conscientemente. Está em saber andar no mundo sem nos deslumbrarmos com os elogios, reforçando um orgulho interno, sem desmoronar com as críticas, abraçando uma autoimagem mais funcional. E isso sim vai trazer-te à centralidade de um equilíbrio. É um passo de cada vez e não funciona a toda a hora. É um eterno bailado de polaridades que nunca se atinge em perfeição. No entanto, aquilo que mais te queria trazer hoje era que percebas que quando te digo para te preocupares contigo, não estou a dizer-te ser egocêntrico, narcisista ou egoísta. Amigos do Quem Cala Consente, espero que esta exploração tenha deixado mais claro que honrar o nosso eu autêntico não tem nada a ver com narcisismo ou egocentrismo. É antes sim uma integridade radiante que conhece o seu lugar único no vasto puzzle da vida, que é sim essencial e belo, mas não mais que qualquer outra peça, que é parte de algo muito maior, que é o nosso caminho, a nossa jornada, o nosso plano para vivermos em pleno.
Que a vossa conexão com o autêntico, com o eu interno, seja cada vez mais consciente, clara, firme e humilde. Aquilo que eu mais vos desejo. E deixem-me desde já oferecer-vos um profundo agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Agora tu vais trabalhar em ti e continuar este caminho que temos feito no Quem Cala Consente. E não te esqueças que há outras pessoas que podem necessitar de perceber a diferença entre os conceitos que falamos hoje. Vamos partilhar, porque partilhar também faz parte deste autocentramento saudável. Partilha, diz-me de ti, conta-me tudo. Qualquer dúvida que tenhas, envia-me um e-mail. Fala nos comentários. Estou aqui para te ouvir, porque já sabes que quem cala consente. Quem cala consente, quem cala consente. Canal Portugal Místico. Foi feito para ti.